Números em inglês do 1 ao infinito e além. To infinity and beyond. To infinity and beyond. Números em inglês do 1 ao infinito. Você sabe o que é 1500? Você sabe as duas formas de pronunciar zero em inglês? Porque sim, tem duas formas. Você sabe a dica para não confundir a pronúncia na hora de falar 15 e na hora de falar 50? Você também sabe quando que você pode dizer esse número aqui como 1990 e quando que você pode dizer como 1990? What? What the f***? Pois é. Meu nome é Sara Scarcelli e eu vou te ensinar tudo sobre números em inglês. Então vamos lá, bear with me. Fica comigo, porque mesmo que pareça simples no início, eu vou te ensinar formas mais complexas de trabalhar com os números em inglês, que na verdade são extremamente importantes para o seu dia a dia em inglês. Então anota aí. Número 1, one. Won. E sim, tem o mesmo som que a palavra ganhou em inglês. She won one trophy. Número 2, two. Esse som do T é bem limpo, então tem esse t. E também tem o mesmo som de two. For example, I want to give you 2 flowers. E também do som do to com 2 Os. For example, I want some flowers too. I want some flowers too. Outra vez flores? Tesouro. Ai, mamãe, mas o professor parece que não sabe comprar outra coisa. Sempre flores, flores, flores. Número 3. Quando a gente fala o número 3, a gente tem que tomar cuidado por causa do TH, que vai ter esse som de Você coloca a língua atrás dos dentes e você assopra, ficando 3, 3. Fique tranquilo que eu tenho vários vídeos sobre TH para você praticar bastante. Número 4, for. É a mesma pronúncia de quando eu falo, por exemplo, em inglês, for example. For example, there are 4 words for you to practice. Número 5, 5. Número 6, esse som do I tem som de E, 6, 6. Número 7, 7. Marcus and Anna have 7 children. Number 8. A gente tem um GHI, mas esse GH é mudo. Olha que maravilha. Então você só tem que pronunciar 8. 8. Que também é a mesma pronúncia de comi ou comeu. Por exemplo, I ate the whole cake. Eu comi o bolo inteiro. Bem minha cara. Or I ate 8 pieces of pizza. Número 9, 9. Esse som do I também é bem diferente, é I, 9. Número 10, 10. Número 11 se pronuncia 11, que nem a L. 11. Okay. Well, my name's Mike, short for Michael. Maybe we can call you L, short for 11. Número 12, 12. 12. Very good! Agora do 13 até o 19, a gente entra nos teens, que vem de teenager, o adolescente. Então, adolescente em inglês é teenager. Então, a gente pega esse teen e a gente coloca dos 13 aos 19, que são os anos da adolescência. Olha que perfeito! Então, você não vai mais esquecer. O número 13, por exemplo, 13. 13. Então, você pode tanto pronunciar 13 quanto 13. There are 13 books on the shelf. Ou I'm 13 years old. I'm 13 years old. Mas a minha dica aqui é para você não confundir o 13 com 30, por exemplo. Porque 30 a gente diz 30. 30. E muitas vezes os estudantes de inglês costumam falar 13 como 30. 30. E aí confunde, peraí, tá falando 30 ou 13? Então vamos praticar. Para não correr esse risco de falar 30, você pode entonar mais no teen, ficando 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ok? Aí a gente vai pro 20, que é 20. Aí a gente tem duas formas de pronunciar também, porque tem esse T de 20, que eu costumo falar como se ele não existisse. 20, 20. 20. I'm 20 years old.
20. Ou 20. 20. Então, assim, a gente já sabe que os britânicos costumam pronunciar bastante as letras T's. Então, eles provavelmente diriam 20. I'm 20 years old. E eu diria, pelo inglês americano, I'm 20 years old. 30. 30. Aqui, como a gente tem o R e o T, aí eu, ao invés de fazer o som do T, eu vou fazer só o som do R. Vai ficar 30. 30. Mesma coisa com 40. 40. Então eu tô puxando bastante esse R. Então você pode escolher 30 ou 30, 40 ou 40, 50 or 50. E assim por diante até 90. Agora, se você quiser falar, por exemplo, 21, aí você faz a combinação de 20, que é 20, e 1, que é 1. 21. 31, 31. 41, 41, e daí por diante. Agora, uma dúvida que muita gente tem é como se diz primeiro, segundo, terceiro e por aí diante. Então, vamos fazer um comparativo rápido aqui. One. Primeiro, first, ok? E é daí que vem o ST quando a gente faz as datas. Por exemplo, May 1st, dia 1º de maio. January 1st, a gente pega o ST da palavra first. 2, two. Segundo, second. De novo, o ND, por exemplo, January 2nd. Fica com ND lá no alto. 3, three. Terceiro, third. O RD fica lá em cima do lado do número 3. E para falar quarto, quinto, sexto, a dica é muito mais fácil, que em inglês, do 4 até o 20, a gente vai colocar TH depois das palavras. Então, por exemplo, 4, four, a gente vai colocar o TH, que tem o som de th. Repeat after me. Th. Então, quarto vai ser fourth. 5, five. Quinto, fifth. 6, six. Sexto, sixth. Tá? E é uma palavra que muita gente tem dúvida de como pronunciar. Então, vamos tentar mais uma vez. Sexto, sixth. Tá? Porque tem esse som de sixth. É numa respirada só. Sixth. Ok? É a sexta vez que eu já falei isso. It's the 6th time that I've said this. Sixth. Very good. You can do it. 7, seven. Sétimo, seventh. 8, eight. Oitavo, eighth. Então a gente já não faz mais o som do T do eight. 8, eight. Oitavo, eighth. 9, nine. Nono, ninth. 10, ten. Décimo, tenth. 11, 11. 11º, a gente ainda usa o TH, vai ficar 11th. 12, 12. 12º, 12th. Já quando chega no número 21, mantém o primeiro como 20 e o segundo como first. Então, 21º vai ficar 21st. 31º, 31st. 32º, 32nd. E assim por diante. My birthday, for example, is on May 23rd. When is your birthday? Me conta aqui nos comentários que dia que é o seu aniversário. Grandma, how old are you? I don't know. You're 93. Oh, 90. 93. Então, uma breve revisão do 10 ao 100. Temos 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Quando a gente chega no 100, você pode tanto falar one ou a hundred. A hundred, ok? A hundred. E 101? 101, 101 ou 101. Aí que tem a dica do zero, que a gente pronuncia como O. O. 101. Então, zero você pode pronunciar zero. Você pode pronunciar no 101 como 101. Ou se for falar sobre uma matéria de nível bem iniciante, você pode falar O.
101. Gostou? Mas e se eu quiser falar do 101 dálmatas, eu tenho que falar 101? Não. Como não é sobre matéria e nada sobre iniciante, a gente vai contar como 101 Dalmatians, or 101 Dalmatians. Cool? Então vamos continuar até o infinito. A gente já falou do 100, que é 100. Quando a gente vai falar de 200, a gente mantém 100 e coloca o 2. Então vai ficar 200, 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. A gente vai falar 1000 ou 1000. Então vamos para a pronúncia dessa palavra. 1000 em inglês, thousand. E se a gente tivesse 1990 dálmatas, como que a gente pronunciaria? Bom, como a gente tá falando desse número genérico, a gente pode dizer 1000 or 1990, 90, 1990. Porém, se a gente fosse falar do ano de 1990, a gente não costuma falar dessa forma extensa. Para fazer de uma forma muito mais rápida, a gente quebra em duas partes. A gente pega a primeira parte de números, que é 19, a gente fala como 19, e o 90, 90. Então, se a gente quiser falar do ano de 1990, você pode pronunciar como 1990. 1990. Agora você pode me contar também nos comentários. Além de me falar a data do seu nascimento, você pode falar o ano, né? When were you born? I was born in 1991. I just gave away my age, but that's okay. Agora, uma outra dica crucial aqui que é muito utilizada. Então vamos lá. Para ler um valor financeiro na casa dos 1000, por exemplo, $2.200. Você pode tanto dizer $2,200 ou $2,200. Pega essa dica. São quantos hundreds? São 200, né? 200, certo? Então, para falar de uma forma mais rápida, ao invés de falar 2,200, você pega o primeiro 2 de 1000 e junta com o 2 de 100. Então, fica 2200. Assim você fala muito mais rápido. Ao invés de falar 2,200, você fala 2200. Por exemplo, this will cost you 2200. Muito maluco isso, né? Mas é muito comum também. Agora você pode praticar bastante para não se confundir nunca mais. Por exemplo, $1.500. Ao invés de falar 1,500, você pode falar 1,500. São quantos hundred? São 5, né? De 500, então você pega o 1 e vira 15. 1500, ok? Continuando, vimos 100, 100, 1,000, 1,000 ou 1,000. 100.000 se diz quantos 100 são? 100, então se diz 100,000. 100.000, 200.000, 200,000. E 1 milhão. 1 milhão se diz 1 million. 1 bilhão, 1 billion. 1 trilhão, 1 trillion. 1 quadrilhão, 1 quadrillion ou a quadrillion. Vamos tentar falar esse número? Quadrillion, quadrillion, a quadrillion. Agora falando infinito, o maior número da Terra inteira, bem maior que quadrillion, é o número 1 seguido por 100 zeros. Olha isso! Googleplex ou Google or Google. São 3 formas de você falar. E aí a gente descobre por que Google, com L no final, tem essa pronúncia de Google, porque vem de Google. Gente, estamos tendo vários insights, muita coisa boa nesse vídeo. Google. Agora, quando a gente fala de infinito, a gente tá sempre, né, parece até um exagero. Então, em inglês, a gente tem uma palavra que significa todo esse exagero, que pode ser, por exemplo, gazillion. Por exemplo, I have a gazillion things to do. I have a gazillion things to do. Nossa, que exagero, né, gente? Quem never?
Bom, gente, fomos to infinity and beyond. Que nem o Buzz Lightyear. To infinity and beyond! Eu quero que você deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam aprender tudo isso também. E não esqueça de responder as minhas perguntas nos comentários. Thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye!